Eu disse que se não fosse para ganhar títulos, não ficaria no Palmeiras. É um ano que termina sem taças. O Palmeiras competiu por todas, não dá para tirar isso do Palmeiras. Mas como fica seu sentimento nesse final de temporada, num planejamento para o ano que vem, sobre a sua permanência, sobre sua segurança no grupo? Boa noite. Ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei na sexta-feira? Ouviste o que eu falei a seguir à eliminação do jogo do Corinthians? Ouviste o que é que a Presidente falou? E o que é que eu falei durante este tempo todo? Podes falar o que é que eu falei? Não queres? Pronto. Eu, sobre esse assunto, não tenho nada para dizer, porque eu já falei as vezes que foram precisas durante este tempo todo. E a nossa Presidente também, sobre esse assunto. Já falámos muito durante este ano e, portanto, não tenho que estar sempre a repetir as mesmas coisas que já repeti. Eu só tenho uma palavra e dei a minha palavra à Presidente. É só isso que tenho para te dizer, que foi o que disse a partir do jogo do Corinthians, quando a nossa Presidente teve uma reunião comigo e eu dei-lhe a minha palavra, porque ela entendeu e entende que eu sou o treinador do projeto, que sou o treinador que fez a reformulação desta equipa e que quer que eu continue, é o sonho dela, que eu continue até 2027. E eu sempre disse que nunca seria um problema para o Palmeiras, serei sempre uma solução. E vocês foram ouvindo aquilo que eu fui dizendo. Portanto, na sexta-feira já tinha falado ao longo da semana e, portanto, não tenho nada a dizer, a acrescentar ao que eu disse ao longo do ano e, sobretudo, o que a Presidente falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Tudo bem, Abel? Nicolete da ESPN. Agora o campeonato já está decidido. Como é que se avalia o ano do Palmeiras, depois de agora olhando o que aconteceu na Libertadores, no campeonato, desde o Campeonato Paulista? E você acha que precisa de muitas mudanças para o ano que vem? Esse ano foi um ano de reformulação. Precisa, mas não é no Palmeiras. Precisa de mudanças, mas não é no Palmeiras. Aonde? E vocês sabem aquilo que eu estou a falar. A mim só me engana que eu quero. Eu só quero dizer aos nossos torcedores o seguinte. O Palmeiras é um clube diferente e especial. E eu, mais do que tudo, sou um treinador de relações. Mas a mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance dentro do campo, exatamente igual ao que aconteceu na final da Libertadores. Os títulos que eu ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte. A mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Sim, perdemos. Sim, fomos vice. Aliás, este ano fomos vice quase em todas as competições. Mas vocês viram aquele beijo que eu dei na medalha? Aquele foi um beijo na medalha e no símbolo do Palmeiras. Tenho orgulho de estar no Palmeiras e ser palmeirenses. Não há asteriscos. Ganhamos, perdemos, jogámos mal, mas tenho um orgulho de ser do Palmeiras. Não há asteriscos nos nossos títulos. Nós jogamos dentro do campo o máximo que conseguimos. E concordo com a nossa Presidente. Quantas vezes vocês me ouviram dizer que ia ser contra tudo e contra todos? Quantas vezes vocês me ouviram dizer que depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou? A mim só me engana quem eu quero. Tenho orgulho em ser treinador do Palmeiras. E vou voltar a dizer aquilo que disse várias vezes. O dia em que vocês sentirem que eu não represento o Palmeiras à altura da grandeza do Palmeiras, eu não quero receber nem mais um real em relação ao meu trabalho aqui. Serei sempre solução para o Palmeiras. Mas por aquilo que aconteceu e que nós vimos ainda hoje, vocês viram o Fabinho que não jogou mais este ano, o Fabinho do Red Bull, não jogou mais. Viram? Para os nossos torcedores.
A mim, só me engana quem eu quero. E eu tenho um orgulho imenso em ser palmeirense, em ser treinador do Palmeiras. Eu não beijei aquela medalha por acaso. E todos vocês ouviram o que eu disse ao presidente da Conmebol. A nós ninguém nos despenalizou, o Andreas, porque levou um cartão amarelo por um lance que não era para amarelo. Ninguém despenalizou o Andreas, lembram-se disso? Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte: parabéns ao Flamengo, foi o vencedor desta competição, foi o vencedor da Libertadores, tem um excelente elenco, tem um excelente treinador, é um clube muito bem organizado, mas eu tenho orgulho, muito orgulho, nos vices que tive e que tenho por tudo aquilo que nós fizemos. Eu sei o que é que nós fizemos e vocês viram o mesmo que eu. Será que uma expulsão condiciona o resultado de um jogo? Não sei. Abel, Giovana Oliveira, da Rede TMC. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, especificamente, principalmente em relação ao Atlético, que você encarou sobre vários protestos da torcida, você ouviu as vaias, as críticas, também foi vice-campeão de campeonato continental, em que o Palmeiras conseguiu aproveitar tanto esse momento delicado, mas principalmente a bola aérea. O segundo gol do Alan foi principalmente em relação a isso. Queria que você falasse um pouco e analisasse esse duelo de hoje aqui, essa goleada do Palmeiras. Por isso é que eu acho que a nossa vida tem realmente que ser preenchida por mulheres. Eu acho que todos vocês entendem que hoje era um jogo onde trazíamos as cicatrizes do último jogo, o jogo onde uma equipa que queria ganhar e não foi capaz de pôr em campo aquilo que sabe e pode, mais do que perder, porque uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Uma coisa é perder, outra coisa é ser perdedor. Esta equipa perdeu, mas não é perdedora. Eu entendo que muita gente queira dizer o segundo lugar é ruim, está tudo arrasado, nada presta. Mas hoje, mais uma vez, demos prova daquilo que esta equipa mostrou ao longo deste ano, e enquanto nos deixaram, porque há coisas que controlamos e outras que não controlamos, como foi o caso de hoje. Chegamos aqui com as cicatrizes, alguns jogadores ainda a sangrar. Entre aspas, eu disse aos jogadores que não reconhecia a minha equipa com bola, porque nós perdemos o último jogo com bola. É verdade que alguns dizem que nós não chutámos nenhuma vez à baliza, mas se nós formos ver o expected de golos, X golos, o Palmeiras teve mais do que o Flamengo. Mas nós jogámos bem com bola e, portanto, havia aqui um sentimento de orgulho ferido, de caráter, de mostrar que esta equipa, mesmo tendo tido esta reforma toda ao longo do ano, entraram 7 jogadores no início do ano, 5 jogadores a meio, com lesões e tudo, fomos capazes de estar sempre a competir. Tivemos a vantagem deste campeonato em 3 pontos à frente, não fomos capazes de segurá-lo, mas eu não posso dizer que depois de tudo aquilo que aconteceu, e posso-vos perguntar, ou perguntem, quanto tempo demora a reformulação, quanto tempo demora a reformulação de um time, e nós competimos e lutámos até ao fim para ganharem todas. Hoje acho que foi inequívoco e claro a nossa superioridade. O Piqueires primeiro disputa a bola e depois, mas o VAR conseguiu chamar e entendeu. Vocês viram a falar no final com o árbitro. Falei no final da Libertadores com o árbitro e o árbitro disse-me que não houve intensidade. Eu perguntei-lhe se ele não viu as marcas nas pernas do Fux. Não viu porque não quis. E depois, a partir daí, com 2-0, com menos um jogador, com pouco tempo de recuperação, fomos uns verdadeiros guerreiros.
ajustámos a estratégia naquilo que tinha que ver para o segundo tempo, e a verdade é que ganhámos com toda a justiça. Podemos ter feito mais 1 ou 2 golos. Acho que os jogadores voltaram a mostrar aquilo que são capazes e parabéns aos meus jogadores. Lutámos em várias frentes, mas só levamos a medalha de vice. Abel, Thiago Maia do Podfute, mais uma temporada encerrando. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a organização do futebol brasileiro, também em relação à questão da arbitragem. Isso não me vais apanhar a falar sobre nada. Vocês o calendário. Vocês são brasileiros, sabem, eu andei a falar durante o tempo todo e andei a bater em ponta de faca. Avisaram-me no primeiro ano. Portanto, em relação a isso, vocês conhecem melhor do que eu. Eu, em relação a isso, não vou falar absolutamente nada. Eu amo estar no Palmeiras, eu adoro o Palmeiras e é aqui que eu gosto de estar. Enquanto eu sentir que há a energia dos meus jogadores e nós lutarmos por títulos, porque se vocês se lembram, eu quando assinei pelo Palmeiras, eu nunca prometi títulos. Prometi que lutaríamos por títulos. E o momento que eu sentisse que estava no final de ciclo, que não precisam de me mandar embora, eu vou, não tem problema absolutamente nenhum. Mas em relação à avaliação, eu posso fazê-la com todo o gosto. Eu vou mais à frente. Paulista, 5 anos, 3 títulos, 2 vices. Libertadores, 6 disputas, 3 finais, fomos a 3 finais. Campeonato Brasileiro, acho que disputamos 5, comigo acho 5 ou 6, eu não me lembro. 2 primeiro e 3 vice. Copa do Brasil, aí sim, ganhámos uma, disputámos mais 4 e perdemos. Aos torcedores do Palmeiras, eu quero dizer o seguinte também. A terra não está arrasada e eu tenho muita sorte por estar presente na história do Palmeiras, que é longa e vitoriosa, mas estar no ciclo mais vitorioso e que o Palmeiras é mais reconhecido, quer nacional, quer internacionalmente, pelo prestígio da sua organização, pela grandeza dos processos e por tudo aquilo que o clube faz enquanto instituição. É um exemplo não só para clubes nacionais, mas todos os clubes internacionais. Há 15 dias atrás, um diretor, mais um vice-diretor do Liverpool, vieram aqui ver o nosso CT. Isto é a grandeza de um clube e eu tenho a sorte de estar presente num período, durante a sua história, que mais o Palmeiras ganhou em menos tempo. E mais do que ganhar é estar sempre lá na fotografia, nem que seja com a medalha de segundo lugar, mas para mim dá-me exatamente o mesmo trabalho. Dá-me exatamente o mesmo trabalho. Para mim o segundo não é o primeiro dos últimos. Claro que queremos ganhar, odeio perder, mas eu sei quanto eu sacrifico para dar o melhor de mim, como ainda hoje fizemos, para levar mais 3 pontos daqui, de forma justa e clara. Em relação ao futebol brasileiro, ele vai andar, mas